Áudio 28 da história da vida de George Miller. Continuação do capítulo 15. Em 23 de agosto de 1877, o casal embarcou no navio chamado Sardenha, com destino a Quebec, no Canadá, onde George deveria começar a turnê de mensagens. George aproveitou todas as oportunidades na viagem marítima para distribuir panfletos bíblicos e falar com a tripulação sobre a mensagem do Evangelho. Só quando o navio estava fora da costa de Terra Nova que suas palavras exerceram algum impacto sobre o capitão. Uma névoa grossa engolfou o navio, forçando-o a se arrastar com lentidão, com receio de bater na costa rochosa. Como resultado, o navio começou a atrasar a programação. Preocupado com o fato de não conseguir falar no primeiro compromisso, George dirigiu-se à ponte em busca do capitão. "Ah, aí está o senhor", George disse quando encontrou o capitão junto de um mapa na ponte. "Preciso lhe dizer que devo estar em Quebec até sábado à tarde." O capitão riu alto. "Ora, isso é impossível, Sr. Miller. Quem quer que esteja esperando pelo senhor vai precisar entender que este navio está preso na neblina e não há nada que eu possa fazer a respeito." "Nesse caso", disse George com naturalidade, "se o senhor não conseguir encontrar um jeito de chegar lá a tempo, pedirei a Deus para fazê-lo. Não perdi um único compromisso em 52 anos e não pretendo começar agora. Desça à minha cabine comigo e vamos orar juntos." O capitão pareceu surpreso demais até para falar. George deixou a ponte e o capitão o seguiu. Enquanto caminhavam para o convés, o capitão voltou à razão e protestou. "Mas qual é o ponto em orar? O nevoeiro é tão denso que eu não consigo ver a polpa." Ele se inclinou sobre o trilho. "Examine por si mesmo, Sr. Miller." "Não preciso olhar", respondeu George, caminhando propositalmente para a escada. "Meus olhos não estão no clima, mas em quem o controla." George entrou na cabine e fechou a porta com firmeza atrás de ambos. "Vamos orar", disse ele, ajoelhando-se ao lado do beliche. O capitão seguiu seu exemplo e, sem jeito, ficou de joelhos. "Querido Deus", começou George, "eu venho até a ti agora para pedir-te que faças o impossível. Sabes que preciso estar em Quebec até o sábado e que a neblina nos tem prendido. Por favor, levanta o nevoeiro para que o navio possa continuar e eu chegar na hora certa. Amém." George abriu os olhos e virou-se para olhar para o capitão. "Querido Deus", começou o capitão em uma voz trêmula e embaraçada. George colocou a mão no ombro do capitão. "Não há necessidade de o senhor orar, pois é evidente sua descrença na resposta divina à oração. Eu acredito que Deus já respondeu", disse ele. Com uma expressão grata no rosto, o capitão ficou de pé. "Vá e abra a porta", instruiu George com um ar de certeza. "Conheço meu senhor há 52 anos e nesse tempo não consigo me lembrar de uma única vez em que ele não tenha respondido minhas orações.
Posso garantir-lhe que o nevoeiro passou. O capitão caminhou até a porta da cabine e a abriu com cuidado. Olhou para o convés e depois voltou-se para George com o rosto pálido de choque. Ele se foi, ele disse. Sua voz mal soava, pouco acima de um sussurro. Assim como o Senhor orou, o nevoeiro desapareceu. E assim foi. Não havia nenhum vestígio dele. No dia seguinte, o Sardenha atracou em Quebec, mas não antes de o capitão ter se tornado um cristão convertido. George desembarcou e teve muito tempo para chegar à primeira pregação a tempo. De Quebec, George e Susana desceram a costa até os Estados Unidos. George pregou cerca de 50 vezes na área de Nova York. Em Chicago, pregou no tabernáculo de Moody, onde 7.000 pessoas se reuniram para ouvi-lo. Ao longo do caminho, quase não entrou em uma cidade sem encontrar um dos seus órfãos que havia emigrado para os Estados Unidos. Em 10 de janeiro de 1878, às 9h30 da manhã, George e Susana Miller tinham um compromisso que ninguém gostaria de deixar passar. Eles foram convidados pela Casa Branca para se encontrar com o presidente Rutherford Hayes e a sua senhora. Ficaram quase 1 hora. O presidente fez muitas perguntas sobre o trabalho em Bristol. George e Susana continuaram a jornada por trilhos e rios, indo até Geórgia e percorrendo depois todo o caminho do Oceano Pacífico até São Francisco. Eles ficaram na Califórnia por 1 mês até antes de voltarem lentamente para a costa leste. Em 27 de junho, quando embarcaram no Adriático para Liverpool, viajaram ao todo quase 32.000 quilômetros e George pregara mais de 300 vezes. A turnê seguinte de pregação levou George mais uma vez a outras partes da Europa. Então, em 1879, pelo fato de muitos cristãos americanos escreverem implorando que George voltasse, o casal Miller partiu para os Estados Unidos mais uma vez. George contava agora 74 anos de idade, mas se sentia melhor que no período em que tinha metade dessa idade. Em 1881, George e Susana partiram em uma viagem de pregação que incluiu Egito, Palestina, Turquia e Grécia. Eles visitaram as pirâmides e escalaram o Monte das Oliveiras em Jerusalém. E George pregou no Muro das Lamentações. Em todos os lugares aonde foram, partilharam a mensagem do Evangelho e entregaram exemplares do Novo Testamento em muitos idiomas. Nos anos seguintes, as viagens da família Miller cobriram a China, Hong Kong, Índia, Itália, Austrália e Nova Zelândia. Na Nova Zelândia, George visitou William Ready, o órfão londrino, e ficou com ele, o menino que deveria se tornar aprendiz de moedor de farinha. William emigrara para Nova Zelândia, onde agora era um dos ministros metodistas mais amados do país. Em certo ponto, o casal Miller encontrava-se acomodado em um trem lotado a caminho da cidade de Dunedin, na ilha ao sul da Nova Zelândia. O homem no banco do lado oposto ao deles estava totalmente absorvido na leitura de um jornal em suas mãos.
De vez em quando ele lia um artigo em voz alta para entreter ou informar os outros passageiros. À medida em que o trem passava pela paisagem ondulante da Nova Zelândia, o homem começou a ler em voz alta. Reverendo George Miller está prestes a agraciar a cidade de Dunedin com uma visita. Ele e a senhora Miller estiveram em uma extensa viagem pela Nova Zelândia, compartilhando sua fé e sua crença no fato de Deus ouvir e responder às orações de seus filhos. Na realidade, parece verdade, pois desde o homem parou de ler a reportagem no meio do assunto e olhou por cima do jornal. Com grande convicção, ele disse: eu daria quase qualquer coisa para vê-lo. Você está olhando bem para ele. Eu sou George Miller, disse George com calma, para o espanto do homem. George passou o resto da jornada respondendo às perguntas dos passageiros e convidando as pessoas para que o ouvisse falar no Garrison Hall em Dunedin. O casal Miller foi para a Índia em janeiro de 1890, quando recebeu notícias tristes via telegrama de seu genro Jim Wright. A filha de George, Lydia, morrera de forma inesperada aos 57 anos. George e Susana se dirigiram a Mumbai para aguardar o retorno à Inglaterra. Mesmo em sua angústia, George nunca deixou passar a oportunidade de pregar e dizer às pessoas sobre Deus. Enquanto eles esperavam a partida do navio, George pregou 15 vezes em uma grande tenda instalada à beira do mar. Ele também pregou uma vez em alemão para a tripulação de um navio alemão de guerra que estava ancorado no porto. Tão logo e rápido quanto puderam, George e Susana voltaram a Bristol para consolar Jim Wright e ajudá-lo a continuar o trabalho com os órfãos. O casal Miller partiu em mais 2 turnês de pregação depois disso, mas em 1892, quando George completou 88 anos, até ele conseguia ver que precisava diminuir um pouco o ritmo. Embora Susana tinha tido sempre muito cuidado em fazer os melhores arranjos possíveis para eles, ainda havia momentos em que precisavam viajar durante 6 ou 7 dias em um trem ou passar as noites a bordo de navios a vapor, onde eles acordavam e encontravam ratos subindo neles. Apesar das dificuldades, foram 16 anos maravilhosos de viagem. O casal Miller havia viajado mais de 320 mil quilômetros, visitando 42 países e partilhando a mensagem do Evangelho com pessoas de todos os tipos de crenças e percepções religiosas. Embora os dias de viagem de George Miller possam ter terminado, seus dias de trabalho útil não terminaram. Com a energia habitual, ele se lançou de novo ao trabalho no orfanato e na instituição do conhecimento bíblico.